A gente escolheu esse tema porque é uma das coisas mais recorrentes, principalmente porque quem procura a gente geralmente para resolver algum problema de reatividade, de passeio, de passeio não, né? De puxar, de latido, de neutralidade social. No fundo, o que está por trás de tudo isso é uma dificuldade de passeio, de conduzir o cão da maneira correta. E são detalhes que quando a gente vai ajustando, a gente vai orientando, isso reflete depois nessas outras questões de reatividade, de latido, porque na verdade é uma dificuldade de comunicação e de saber como usar uma guia da maneira certa, sendo que parece ser um equipamento meio óbvio, né? Mas a gente vai mostrar algumas coisas que vão fazer toda a diferença aí. É isso, a gente quer muito falar de passeio com você, porque normalmente se esse vira um ponto meio sensível assim na convivência com o seu cão, né? Se os passeios, as experiências fora de casa não são tão prazerosas assim, normalmente vem junto um sentimento de frustração, porque todo mundo quando imagina a vida junto de um cão, fica imaginando os melhores momentos, aproveitar uma praia, um parque, e fazer uma caminhada pela natureza, passeios tranquilos pelo bairro, conhecendo outras pessoas e outros cães também legais para interagir socialmente e as coisas acabam não saindo como a gente imaginou, né? E a primeira coisa que a gente gostaria de falar para você é que se você se sente um pouco assim, se você se identificou com alguma coisa do que a gente disse aqui, tá tudo bem, né? Não ache que você fez algo errado, que o seu cão tem alguma falha, é muito mais difícil do que outros, porque ninguém explica que passear muito bem é só uma consequência de uma série de outros ajustes que a gente pode fazer, primeiro dentro de casa, em situações mais tranquilas, e entender que existe um caminho de aprendizado até conseguirmos sair para passear e desfrutar de bons momentos juntos do nosso cão. E Tá? acho Então, que é uma coisa que parece bem óbvia, né? E aí a gente acaba não dando atenção mesmo, e aí por isso dá tudo errado, mas é questão de ajustar mesmo, e aí a gente vai mostrar por que não é tão óbvio quanto parece, e como que, através de 9 coisas que a gente separou, então a gente chamou de 9 erros comuns, não no sentido de você se sentir mal porque você está fazendo tudo errado, de querer apontar que você está errando, mas porque a gente acredita que é mais fácil de identificar assim e de você lembrar o que, que é ou o que, que não é para fazer. Então, quando a gente vai falar erro número 1, você já vai entender de cara o que está acontecendo. E aí, através desses 9 erros, a gente vai explicar qual a melhor atitude a ser tomada aí nas pequenas coisas, desde coisinhas muito simples até algumas coisinhas mais avançadas. e até para compartilhar, eu acho que a maioria dos erros eu já cometi. Não vou falar para Thaís, mas eu já cometi na hora de passear ou treinar passeio com um cão. Bom, Isso. o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é qual que é o objetivo do passeio. O objetivo é passear juntos. Então, se eu convido a Thaís para um passeio, vamos até tal lugar fazer determinada coisa, é uma interação em conjunto. A gente vai trocando durante essa experiência, esses momentos. Então, a ideia de você ensinar seu cão a passear é ensinar seu cão a acompanhar você. Não é ele entender quando que a guia puxa ou não, sabe? Então, vai muito além do que a gente ficar usando a guia para o nome que ela tem, né? Como uma guia para a gente guiar. A guia ela é apenas uma segurança. Ela não é um controle de videogame que você acelera o cachorro ou freia ele, puxa para um lado e puxa para o outro. Tudo isso é muito mais prazeroso e muito mais natural de acontecer se ele entende que ele tem que ir para determinado lado, porque vocês estão indo naquela direção, vocês estão seguindo o passeio é naquela direção. E não porque ele estava até com a ideia de cheirar alguma coisinha ali pro lado oposto, mas depois de alguma insistência, você dando uns toques na guia, é que ele foi convencido a ir junto de você. Então a ideia é mostrar para vocês como o grande objetivo aqui é ensinar essa interação em conjunto e não uma coisa que a gente está no controle de uma situação e vai acontecer tudo da maneira que a gente gostaria. Principalmente através da guia, né? Inclusive tem uma aqui, eu só queria, antes da gente começar a falar, só para deixar bem claro, a guia é essa parte que você enrosca na coleira. A Isso aqui é coleira é o que vai no cachorro, seja no pescoço, seja peitoral, qualquer no tipo de focinho. coleira. E a guia é o que você enrosca aqui, né, no cachorro. Inclusive,
a gente recomenda muito que seja esse o tipo de mosquetão que você usa e não aquele que é um negocinho que você põe pra dentro, assim, que ele solta mais fácil. Então, esse é um dos modelos mais seguros de mosquetão, tá? Então, a guia, ela só serve para ter uma segurança. Ela não é para você usar para ficar puxando ou para o cachorro ficar te puxando também. Eu vou botar aqui um pouquinho mais perto, também é super importante, o material que é feito esse mosquetão. Então são vários critérios que você pode analisar se é um bom equipamento ou não. Esse aqui, se não me engano, é latão. Tem alguns mosquetões que você vê no mercado, normalmente dos equipamentos mais baratos, que é uma liga de metal muito frágil. E também não quero só pegar no pé de equipamentos que são piores, né, de uma qualidade pior, mas também tem a questão do tempo de uso, porque isso aqui igual acontece com materiais de alpinismo, que se caem muito no chão, né? Esse metal é a parte mais pesada, então quando a guia cai no chão é a primeira coisa que bate, é esse mosquetão, é onde está a segurança do cachorro. E aqui vão acontecendo microfissuras na estrutura, então quando for quebrar, vai quebrar aqui. É lógico que se pela guia já tem algum mordido, às vezes o cachorro pega para roer isso aqui, a gente esquece e deixa ao alcance deles. É lógico que daí acaba estourando aqui, mas numa guia íntegra, bem segura, forte que nem essa, que além de costura tem essa proteção aqui de plástico, tem um nó duplo e tal. Se for quebrar, vai quebrar aqui, então fique de olho no equipamento e fuja dos mais baratos. Eu sei que é difícil, às vezes, os equipamentos de cães estão ficando cada vez mais caros, né? Principalmente os de melhor qualidade, mas é justamente porque tem muita coisa ruim no mercado por aí. Então, às vezes, fazer um investimento um pouco maior numa guia de boa qualidade vai fazer com que você demore muito mais tempo para voltar a comprar outra guia. Então, acaba sendo barato que sai caro, porque você acaba sempre comprando várias, porque elas vão quebrando, vão enferrujando e os materiais não são de boa confiança. Isso. E dá uma pesquisada também, pede opinião de profissionais, principalmente, porque também nem sempre algo que é caro é bom. Então, às vezes uma marca famosa que é cara, não necessariamente ela é de qualidade, né, e super confiável. Então, também, às vezes tem marcas muito mais, menos famosas, menos conhecidas, que tem um material muito melhor, que é a maioria das que a gente usa e usou sempre, né? Eu já vi, vamos gerar uma polêmica, mas eu já vi guias daquela marca da gravatinha borboleta, sabe? Que tem um bichinho bonitinho, todo style, tem umas guias coloridas, interessantes. Enfim, eu já vi o mosquetão, o metal daquela guia estourar, e é uma guia que acho que custa mais de R$ 100. Eu já vi. Então, realmente, já viu também. Então, tem algumas marcas, né? Não tem nenhuma marca aqui apoiando a gente nem nada, não vamos ficar aqui falando uma. Eu acho que vale essa análise criteriosa de cada uma de vocês aqui para entender se o material é adequado para o seu caso ou não. Isso. E lembrar de sempre ajustar corretamente também no seu cão, né? Não deixa a coleira muito folgada. Sempre se atente ao modo de usar. De novo, se precisar, pede um conselho, pede uma ajuda para algum profissional, dá uma olhada sempre ou no site, ou tem coleira que já vem mesmo com um guiazinho de como ajustar, né? Ela tem que ficar mais justinha, às vezes a gente acha que se ficar mais folgada é mais confortável, mas a referência de modo geral é que só pode passar um dedo assim justinho, tipo uma pulseirinha assim, né, na coleira, porque se ficar muito larga ele pode fugir, então acaba sendo perigoso também. E claro, não pode ficar muito apertada, E né? acaba forçando muito, bem aqui no ponto onde está ligado. É aqui que vai quebrar, se tiver que quebrar e for por estrutura ruim do equipamento. Então, saímos da segurança e a partir do momento que você tem então um material seguro e vai sair para passear com seu cachorro, lembrar que essa guia ela é só para segurança. Se acontecer alguma coisa, você precisa ter alguma forma de direcionar seu cão, mas ela não é, como o Guilherme comentou, um controle de videogame que você vai ficar usando ela para direcionar seu cão. E um exemplo disso, que eu quero fazer um exercício de imaginação aqui, é de você se colocar no lugar do seu cachorro, porque quando eu estava pensando nisso, eu falei, nossa, eu mesma nunca tinha pensado por esse lado, mas ficou mais óbvio, assim, como a gente não percebe o que a gente faz com eles e por isso o passeio acaba sendo caótico. Imagina que é alguém que você ama e que você confia muito, tá? Isso é muito importante, porque teoricamente é uma relação que você tem com seu cachorro também. Então, aqui, por exemplo, imagina que o Guilherme resolve que ele vai me levar para almoçar em algum lugar
Mas ele não vai me falar isso, ele só vai virar pra mim e vai falar, vamos sair. Vamos. E aí ele vai pegar na minha mão e vai começar a me puxar pra rua. Na verdade, você que tem que puxar, Vambora. né? Vamos, vamos, E vamos. aí ele sai me puxando sem falar, sem explicar onde a gente tá indo. Eu não faço ideia pra qual lado a gente vai. E aí ele começa a andar, e de vez em quando ele vira uma esquina e aí me puxa, porque eu tava distraído, ele vai atravessar a rua e eu não sabia que tinha que atravessar. Por mais que eu confie nele e que eu saiba que ele não vai fazer nada de ruim comigo, eu começo a ficar ansiosa, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo direito, eu não sei onde que ele vai me levar, eu não sei quando que a gente vai virar, pra onde que a gente vai. E aí, mesmo que seja uma experiência muito boa, isso gera uma ansiedade. Aí a gente para pra almoçar num restaurante que eu gosto muito, a experiência do almoço foi legal, foi bacana. Quando sai, quando acaba o almoço, de repente ele também começa a me puxar de volta. E eu não tenho certeza se ele vai me levar para outro lugar, se a gente vai voltar para casa. E aí rola a mesma coisa, que eu não sei para onde a gente tá indo. Aí chegamos em casa, bom, que legal, ufa, chegamos em casa. Dá chacoalhada. Foi uma experiência ok, porque nada de ruim aconteceu comigo, afinal eu fui almoçar, né? Eu saí de casa, fiz um passeio, interagi com alguém que eu gosto, mas eu não cheguei em casa relaxada. Foi um pouco tenso, assim, eu fiquei ansiosa a maior parte do tempo porque eu não entendia direito o que estava acontecendo. Se ele fizer isso de novo comigo, só dele me pegar no braço eu já vou ficar ansiosa de novo. Ai, eu sei que vai ser alguma coisa bacana, mas o caminho inteiro até essa coisa bacana é um pouco tenso. Muita expectativa, né? Tipo, o que vai ser, o que não vai Uma ser. das coisas que mais gera ansiedade é a gente não ter controle sobre a situação, a gente não entender o que está acontecendo. Então, eu diria que, assim, 90% dos passeios com os cães são assim, eles passam por isso. E só deles terem essa sensação de ansiedade, isso já faz com que o passeio seja muito mais caótico do que deveria ser, porque eles não conseguem entender essa dinâmica, entender o que está acontecendo, onde que eles vão, como que vai ser, tá? Então, a gente vai falar sobre cada erro e um deles a gente vai aprofundar mais nessa questão, mas é só para talvez você sentir um pouco isso, se imaginar um pouco nesse lugar e entender como que é mais desafiador do que parece. Então, uma das coisas mais importantes também dessa história, né, do Guilherme me pegar pela mão e sair puxando, é que a guia, ela não tem o objetivo de puxar, de tensionar, de você ficar segurando ela Conter. firme. Guia, por si só, já vem de uma palavra mais gentil, que é de guiar, que é conduzir. Tá? Então pensa nisso, você está guiando o seu cão, você está conduzindo ele. Lá em Portugal o pessoal chama de trela, e aí é porque ele está atrelado a você. Então, ó a diferença de mindset de quem quer usar uma guia como uma contenção para controlar comportamentos, controlar reações fortes, e quem quer usar algo para se atrelar ao cão, né, para se conectar com ele, realmente conseguir de uma maneira mais assertiva e mais eficiente conseguir guiar ele, que propriamente é o nome desse equipamento, né? E para você conseguir isso, você precisa ter uma comunicação com o seu cão, né, a todo instante. Exato, porque a ideia é você imaginar como que você faria com um grande amigo, com um companheiro ou companheira. Imagina que vocês vão para algum lugar que pode ser novo, pode ser um lugar muito agitado, ou que talvez a pessoa que você vai acompanhar não se sinta tão confortável. Por exemplo, pode ser um lugar com muita aglomeração, com muito barulho alto, com muita agitação. Não é todo mundo, eu sou uma delas, uma das pessoas que não gostam mais de lugares tão agitados assim. Então eu gostaria muito de fazer um passeio com alguém que, numa situação como essa, que se preocupasse comigo, que conforme a gente chega num lugar um pouquinho mais agitado, vira para mim e fala assim, tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Quer parar um pouquinho aqui, respirar, se acostuma, né? Quando a gente passa por nervoso, sempre tem aquela alma caridosa que vem dar um copo de água com açúcar para ele, achando, né, que a água com açúcar é o que acalma, uma receita milagrosa que acalma. Mas na verdade o que acalma é esse acolhimento, é essa atenção, é você parar num lugar calmo, pedir para a pessoa sentar, respirar, acalmar ela, dar um conforto. E é isso que a gente precisa fazer num passeio com os nossos cães. Principalmente quem tem um cão mais ansioso, um cão que reage
de uma maneira muito intensa durante os passeios, a gente precisa a todo momento entender a linguagem corporal dele para saber tentar imaginar o que está passando dentro da cabeça dele, qual a opinião a respeito da interação e principalmente fazendo a pergunta a todo momento, tipo, como que você está se sentindo? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Mostra para ele que estando ao seu lado vai ficar tudo bem. Fala, não, fica tranquilo, velho. Não dá bola para aquelas coisas ali não. Se concentre em mim, vamos conversar aqui, vamos conversar. E a conversa nesse sentido é as comunicações que você já tem treinado. É um petisquinho que você leva para a rua, uma recompensa valiosa. E tudo isso que precisa ser usado para ser uma interação entre vocês. O passeio não é um momento nem só de você caminhar, nem só do seu cão gastar energia e ficar livre para farejar o que ele quiser. É um momento de interação. Então, essa é a primeira virada de chave que a gente tem que ter na cabeça na hora de enxergar um bom passeio. Um bom passeio é um momento onde a gente se comunica com clareza e as duas partes se entendem. Eu ia falar porque a gente perde, na maior parte das vezes, essa oportunidade de criar uma conexão enorme com o cão através do passeio. Geralmente, assim, eu posso parar de usar petisco nos treinos? Pode, mas você tem que criar essa conexão de outras formas depois. Assim, eles não vão fazer tudo que a gente gostaria só porque ele é um cachorro, né? Então, o passeio, apesar de ser um momento, claro, dele, no sentido de que geralmente é o único momento que o cachorro sai de casa, que ele vai aproveitar, e você tem outros momentos assim, é um dos principais focos, é você conseguir criar essa conexão. Ele tá, talvez, no momento mais feliz do dia dele, às vezes muito mais do que a hora de comer, e a gente perde essa chance de associar isso a gente, a nossa presença, a quem a gente é, a ajudar ele a se sentir bem com a gente, porque a gente deixa ele, né, livre para fazer o que quiser, ou enfim, acaba sendo rígido demais com ele. Então, tem um meio do caminho, mas que fortalece muito essa conexão com a gente, muito. Eu diria que é melhor quase do que um treino em casa, né? E principalmente falando dos reativos aí. Que se ele não prestar atenção em algo que vai ser positivo para ele, ele vai estar sempre na expectativa de encontrar algo que ele, na maioria das vezes, que ele não gosta, né? A gente fala isso até no curso de inteligência emocional. Quem é muito ansioso nunca fica esperando coisas boas acontecerem. Então, um cão que é ansioso e puxa lá na frente do passeio, a hora que ele vira a esquina procurando se vai ter um cachorro ali, porque talvez isso já tenha acontecido antes. Então, a ideia é a gente chegar até a esquina interagindo com ele, mostrando que tá tudo bem, agora nós vamos virar a esquina e se tiver um cachorro ali tá tudo bem, nada vai acontecer. E é esse o jogo que a gente precisa mudar na hora que a gente quer sair daquele passeio cheio de puxões ou cheio de sensações ruins que você nota ali que seu cachorro não está relaxado, para tentar mostrar para ele que é possível ele também passar por isso de um jeito mais tranquilo. Muito do jeito que eles se comportam na rua é só fruto de um condicionamento. Foi a maneira que ele aprendeu a lidar com essa situação. Então, como pode ser demais, forte demais emocionalmente para ele, ele acabou entendendo que é puxar que vai fazer ele chegar num lugar mais rápido possível, que vai se ver livre de um ambiente que para ele não é tão agradável, vai voltar logo para casa, vai repelir o cachorro ou a bicicleta que está vindo na direção. Então a gente está sempre à mercê da interpretação que o nosso cão tem do momento de passeio. Então cabe a nós, é nossa responsabilidade também, mostrar que existe um jeito diferente, que o mundo pode funcionar de um jeito diferente do que ele foi acostumado. Então, se ele acha que a rua é só lugar de ansiedade, a gente tem que ir para o outro lado. A gente tem que mostrar para ele que a rua também é um lugar que coisas calmas acontecem, onde ele pode ir lá para não fazer nada, ser super gostoso, ser super prazeroso e voltar para casa. Então essa é a mudança que a gente quer proporcionar na cabeça do cachorro que está aí do seu lado enquanto você assiste essa aula. Talvez ele nunca tenha tido uma experiência na rua que para ele é de alguma maneira relaxante, é sempre ligado no mínimo a muita atividade física, a ficar muito alerta com tudo que vai acontecer na frente dele. Isso. Bom, então vamos passar logo para os erros, né? A gente já falou bastante aqui, mas a gente vai falar agora de práticas que a gente faz que de alguma maneira podem piorar o passeio. Não estamos aqui para falar que fazendo um desses erros ou alguns deles é o que gerou um passeio meio conturbado aí que você pode ter com o seu cachorro. Mas a ideia é você entender que algumas práticas e algumas posturas, principalmente, elas acabam facilitando que algumas
reações mais intensas, passeios mais ansiosos ou passeios mais desconfiados, enfim, que as coisas não acabem sendo muito prazerosas para o passeio de vocês. Primeiro erro é o mais clássico, que é deixar uma guia muito curta. O que é uma guia muito curta? A gente tem por convenção que um mínimo que a guia tem que ter é 1,5 m de comprimento. Isso sem levar em consideração o porte do cão. Porque se a gente é uma pessoa de estatura maior e o nosso cão é de porte pequeno, às vezes 1,5 m não é suficiente nem para nossa mão a guia chegar até a altura do cachorro lá no chão. Então, usando uma guia mínima, com esse tamanho mínimo, é a mesma coisa que a gente proporcionar sempre um passeio para esse cachorro de pequeno porte, onde ele está sempre tenso, porque a guia está sempre esticada já na altura dele, sabe? Então a gente tem que tomar esse... Ou se é um cachorro de grande porte também, que tem aquelas guias bem curtinhas, assim, também, mesmo que, né, por exemplo, eu sou pequenininha, mesmo comigo, a guia é tão curta que o cachorro não consegue nem abaixar a cabeça para farejar, para fazer alguma coisa. Então, também não facilita nada e faz com que o passeio seja tenso o tempo inteiro. Então, tanto um cachorro muito pequenininho quanto um cachorro grande, a guia curta atrapalha muito, né? A grande meta é a gente conseguir fazer um passeio com a guia relaxada. A gente tem que conseguir observar essa guia frouxa aqui ao longo do passeio. Então, U, né? O pessoal fala que é a barriga da guia. Enquanto a gente vai caminhando lado a lado com o cão, a guia está relaxada. Se ele vai lá para frente ou se ele fica lá para trás, vai para um lado, vai para o outro, essa tensão aqui, ela pode facilitar muitas dores de cabeça que a gente ainda vai comentar. Então, para fugir de que o que causa essa dor de cabeça é um equipamento com o tamanho errado, é você entender a sua estatura, o tamanho do seu cão. A gente recomenda no mínimo 1,5 m, mas podem ser guias maiores. 1,5 m, 2, porque aí senão começa a ficar mais difícil de você manejar. A gente vai falar de guias mais longas, mas de maneira geral, esse tamanho é super confortável e também não é para deixá-la completamente livre, também não é para deixá-la muito curta e que vai de encontro com o nosso segundo erro. Né? Você ia falar alguma coisa? Eu ia só comentar que parece contra-intuitivo, que agora a gente vai complementar no erro número 2, mas também quando a gente falou sobre isso uma vez no Instagram, algumas pessoas foram atrás de uma guia maior e falaram que notaram mudança já imediata no cachorro só de ter trocado de uma guia curta para uma guia maior. Porque você ficar sentindo, então imagina alguém segurando em você também o tempo todo tenso, isso por si só já passa para o corpo uma tensão maior e já gera essa ansiedade no passeio. Vai esperar para atravessar uma avenida e fica assim na pessoa. Você fala, meu Deus, vai acontecer alguma coisa aqui. Então, parece contra-intuitivo, mas acredite que é melhor. E agora a gente vai falar também como você aliviar essa preocupação de que, nossa, mas se nem com a guia curta eu consigo controlar ele, como que eu vou controlar com uma guia maior? Que aí tem a ver com o erro número 2, né? Que é enrolar a guia. Então, é um principal vício que eu observo nas pessoas, é fazer isso aqui com uma guia para controlar o passeio e deixar ele bem firme, o ombro fica todo duro, o nosso cotovelo está sempre colado no corpo aqui, para a gente tentar controlar o passeio e dizer que é isso que vai fazer o passeio ser regrado. Talvez você tenha até ouvido essa recomendação de um profissional, falar, não deixe ele ir para longe de você, ele ficar para trás, ele para frente, é guia bem curta, porque é assim que ele vai aprender. Ele vai aprender alguma coisa, mas não necessariamente ele vai aprender a se comunicar e passear ao seu lado, porque isso é algo normal de se fazer. Então, o que a gente recomenda? Você simplesmente ancorar a guia em você. Então, eu vou pegar aqui a parte de segurar com as mãos. Esse laço aqui, ele não é pra gente ficar segurando aqui, não é pra gente segurar assim. Esse aqui é o último jeito que você deve segurar uma guia, não é assim. Você tem que passar isso no seu braço mais fraco, no meu caso é o meu braço esquerdo, eu sou destro. E essa guia ela só vai ficar ancorada aqui. Eu posso até segurar ela um pouquinho mais pra frente para me dar mais segurança, mas não é meu braço fraco, não é meu braço esquerdo que vai comandar o passeio.
o meu braço direito ele é mais hábil e mais rápido, tem uma melhor habilidade motora para eu ajudar e tomar uma atitude se for necessário. Então é essa mão que vai ficar livre para qualquer coisa pegar a guia aqui no meio do caminho e controlar, né? Não deixar o cachorro ir para um lado para o outro, avançar no amiguinho, fugir desesperadamente. Então o braço fraco ele só ancora. A mão forte, por mais que tenha uma guia de 2 metros, a gente ancora num braço, pode deixar a guia passando assim na nossa frente e aqui nessa mão é onde a gente conduz. Tá? Então, Isso vai gerar segurança muito maior do que enrolar a guia. O que a gente mais vê acontecer é ou enrolar a guia ou deixar só segurar assim, né? E o cachorro vai lá na frente. Isso. Não, e é só coloca de volta assim. Mesmo, só dela estar ancorada assim no seu braço é quase impossível conseguir fugir, né? Então é uma segurança muito maior ao lado. É o oposto que você puxou. É que é difícil porque a câmera é espelhada. Enrolada assim é super perigoso também para você, porque se acontecer alguma coisa você nem consegue soltar fácil e aí machuca a mão, pode deslocar dedo, é muito perigoso. Então entendo que é porque você se sente mais segura, porque seu cachorro deve puxar muito, mas desse jeito, primeiro que é mais seguro dele não fugir, e segundo que você vai segurar a guia com força mesmo assim, só que de um jeito mais controlado e mais seguro para você também. Então é seguro para o cão e para você. Então esse é o segundo erro. Isso é muito importante para cães reativos, porque ao enrolar a guia, então se a gente começa a antecipar situações, então a gente sabe que o nosso cachorro reage para outros cães, e a gente vê lá na outra esquina um outro cachorro vindo, a gente instintivamente já tem o hábito de fazer assim. Sim, para encurtar. Né? Para encurtar a guia, e isso acaba tensionando, igual a gente comentou no erro 1. Então, esse hábito, esse vício de comportamento humano, às vezes acaba facilitando a reatividade dos cães. Qual que seria o melhor cenário? A gente conseguir com a guia tranquila, bem relaxada, a gente através de uma comunicação, o nosso cachorro ele viu que pode vir um outro cachorro na direção dele, mas a gente com comunicação, no máximo a guia só não deixando ele lá na frente, continuando o movimento, você chama a atenção para você para recompensar e tirar o seu cão e indo embora. Sabe? Não é a guia ficando tensa e puxando ele para atravessar a rua que você vai ensinar para ele de que tá tudo bem às vezes cruzar com um cachorro ou tudo bem passar por uma situação que para ele é difícil. Isso. De novo, pensa você andando de mãos dadas com alguém, com uma criança, com alguém que você gosta. Geralmente quando você sente alguma tensão é por um motivo específico. Nunca fica tenso o tempo inteiro, alguém fica te puxando o tempo inteiro. Tá? Então é uma segurança, é uma forma de conexão, mas sentir a tensão sempre é algum tipo de comunicação importante. E é assim que tem que ser um passeio também com o cão, tá? Lembrando que, como nesse caso, às vezes essa comunicação, essa tensão vai deixar ele tenso também, que não é o que a gente gostaria. Boa. Erro número 3, também clássico, né? A gente coloca a guia no cachorro, né? Começa o passeio e aí ele já troca de lado, aí ele vem pra frente, aí ele já enrosca em você. Ele vai assim. Não, ou ele enrosca e aí você já tem que ficar trocando a guia de mão, né? Mas ele vai lá na frente, sim. Porque essa é uma grande questão também. Aí você tem que trocar e colocar pro lado esquerdo, aí ele vai enroscando. Aí ele vai num poste aqui. Num poste. Aí ele vai no portão aqui. Daí ele quer parar e ir na árvore aqui, Isso. Daí você tá no meio do caminho. Então, ele não pode ficar mudando de lado, porém, primeiro que não existe a história de que ele tem que andar de um lado certo. Então, a instrução que se difundiu de que o cachorro tem que andar do lado esquerdo também vem de um adestramento militarizado, onde o cachorro tinha que andar do lado esquerdo porque o condutor andava com uma arma na mão direita. Então, obrigatoriamente... Soldado. Ele tinha... E aí, teoricamente, o que eles falavam aqui, né? A arma dava proteção pro lado direito e o cachorro pro lado esquerdo. Então, ele tinha que andar do lado esquerdo. O cachorro ficava no lado fraco do homem. Então, não precisa andar do lado esquerdo, você não é pior se o seu cachorro não andar do lado esquerdo, ou ele não é pior. Tanto faz, inclusive, dependendo da situação, ele pode até mudar de lado. Deve, né? Porém, o que é importante? O que a gente recomenda? Se a gente coloca ele de um lado, ele tem que permanecer desse lado. Ele não pode, por conta própria, ficar zigue-zagueando, porque também é muito perigoso. A gente tropeça no cachorro, ele se enrosca em alguma coisa. Então,
independente do lado, ele continua naquele lado, mas tanto faz, pode ser o lado que você escolher, ou de acordo com a situação. Por exemplo, uma situação onde tá vindo um cachorro, né, do lado da rua, se você colocar o seu cachorro, por exemplo, do lado da parede, né, mais escondido, pode ser melhor. Então, nessa hora, às vezes, você tem que guiar e trocar ele de lugar. Então, não tem problema. Essa dinâmica, inclusive, é super importante. Porém, ele não vai poder ficar cruzando a sua frente. E ele nem sabe o que é melhor para ele nessa hora. Você, como conhece a rua, como sabe dos perigos que podem acontecer, é isso. Se ele estiver do seu lado direito e ele quer ir na direção que provavelmente ele vai encontrar um outro cachorro que é cruzando na sua frente, já está aí o grande aprendizado que ele precisa ter tido anteriormente a essa situação acontecer. Então, muitas pessoas, elas ficam tentando só controlar o lado que o cachorro fica na hora que vai passar por algo difícil. E nessas horas, o cão normalmente ele não vai aprender que eu estou precisando andar desse lado porque eu tenho que ficar mais longe da bicicleta que eu tenho medo ou que eu quero correr atrás. Na verdade, o que precisa ser feito é todos os passeios calmos, você ter esse hábito de o cão sempre anda em um determinado lado, você pode depois mudar, mas não existir esse passeio que a gente comentou de ficar deliberadamente cruzando na sua frente. É uma interação, igual a gente vai caminhar num shopping, vai ver vitrines de loja, a gente vai um lado a lado, às vezes a gente muda, a gente nem percebe quem que está do lado de que lado. Mas a ideia é realmente na rotina, fora dos momentos que são desafiadores, ele entender que ele não precisa ficar mudando de lado, que vai ser muito mais fácil dele se comportar dessa maneira quando algo efetivamente chamar a atenção dele e não for tão legal assim dele interagir como ir atravessar a rua para ir ver um outro cachorro. É a ideia de entender que é super normal em certas caminhadas ele se manter no lado e só seguir, nem precisa dar tanta bola assim pro cachorro que tá lá do outro lado. Isso. E aí é algo mecânico mesmo, tá? Então, se ele tá aqui e ele tenta passar na frente, você só segura a guia e não deixa ele, e já recompensa quando ele se manter do seu lado, tá? Não tem muito segredo. É importante dizer aqui que muitas pessoas podem se sentir mal porque entendem que o momento do cachorro passear é a hora dele poder ficar livre, interagir com o mundo, já que ele vive tão preso dentro de casa. Mas é diferente dele ficar livre ou dele poder interagir da maneira correta com o mundo todo. Então, precisa desse auxílio, ele precisa desse encaminhamento de saber, né, se é hora de interagir ou não, e uma das coisas que mais facilita esse aprendizado é realmente mais essa regrinha de permanecer caminhando ao nosso lado e sem ficar tentando interagir com tudo que está no entorno, menos a última coisa que ele interage é com quem está conduzindo o passeio. Isso, e mais pra frente também a gente vai falar ali como fazer com que não seja nem só um extremo, nem só outro, né? Então ele vai ter os momentos dele de curtir também. O erro número 4 é a gente ficar com a guia tensa, esticada. Então, assim, ela não deve ficar esticada assim em nenhum momento. Mas um dos maiores erros, e que também você já pode começar a fazer, que é mais simples, é essa guia ficar assim quando o cachorro está num momento que ele deveria estar relaxando. Então, quando ele para farejar, quando você pede para ele sentar para atravessar a rua, ou quando vocês param por algum motivo e ele também está parado do seu lado, e a gente tem a mania de continuar assim, né, com a guia esticada. Sendo que, se é um momento de relaxar, o principal é ele sentir esse relaxamento. Então, você efetivamente liberar e relaxar essa guia. Nossa, eu senti aqui na mão. Faz esse teste aí. Eu tô com o ombro duro aqui de ficar segurando. Então vocês estavam passeando, aí ele parou ali para farejar. E aí tem gente que, por costume mesmo, porque a gente não presta atenção, fica parado, deixa o cachorro farejar, ele tá ali e tal, mas ele tá com a guia esticada, ele tá tenso. Sendo que a pessoa tá parada, deixando ele farejar. Então, dá um passinho pra frente e deixa ele farejar com a guia relaxada. Ele tem que sentir esse relaxamento também. Isso é uma comunicação muito simples e muito importante. Momentos que ele tá relaxando, então, de novo, quando ele tá parado, tá farejando, tá fazendo uma coisa calma, relaxa essa guia, abaixa o braço, chega mais perto, tenta fazer com que essa guia fique soltinha, pelo menos nesses momentos. O que eu ia comentar que isso é mais desafiador nos casos que o cachorro puxa muito, porque normalmente a gente desenvolve essa reação involuntária de ficar andando sempre tenso. Então, na hora que para, a gente para tenso.
A gente para com o braço flexionado, a gente para com o ombro todo duro. Então, nas paradas para o seu cão relaxar, também lembre-se de relaxar. Então, se você está com o ombro duro, presta atenção no seu corpo e relaxa. Você vai sentir toda a musculatura relaxar, você fala, nossa, você nem vai perceber o quão tenso você estava até então. Então, tudo bem você precisar andar mais tensa, se você não se sente à vontade ainda na rua, né, de que nada ruim vai acontecer, mas nas horas que você parar, que tá tudo bem, faça esse trabalho com você mesmo. Não é só tomar cuidado com a guia, não ficar toda tensa, a guia ficar relaxada, mas você também aprender a relaxar nesses momentos. E depois, quando voltar a caminhada, você volta a ficar muito ligado em tudo de novo. Quem faz treino de passeio com a gente sabe que a gente pega no pé várias vezes. Eu sou chato. Relaxa guia, Eu sou relaxa chato. guia em vários momentos, porque é hábito, mas a gente não presta atenção, né? Não é por mal. Diria que os primeiros 3 ou 4 treinos que a gente faz junto dos tutores, ensinando passeio, eu falo por baixo em cada treino umas 20 vezes, relaxa guia, relaxa guia, relaxa guia, porque muitas vezes a guia está tensa pela nossa condução e a gente não repara muito nisso. Então o treinamento, a gente fala, nossa, vou treinar o passeio do cão, vou treinar meu cão, vou treinar não sei o quê. O treino é nosso também, a gente precisa melhorar muito a nossa habilidade motora. A gente fala muito de inteligência emocional, de desenvolver a inteligência emocional dos cães, mas a gente precisa trabalhar muito a nossa também. Afinal, uma reação corporal de tensão, você já deve ter ouvido que o corpo às vezes fala, né? E na verdade a maioria da nossa comunicação é linguagem corporal e não é tanto verbal quanto a gente imagina. Então, muito antes da gente pensar em verbalizar que algo está tenso, o nosso corpo já se tensionou inteiro. Então é essa inteligência que a gente tem que ter de uma situação que normalmente a gente ficaria com a guia enrolada, puxaria já, gerando tensão para o outro lado. Na verdade, a melhor atitude seria a gente relaxar e tentar desviar o foco de uma maneira mais tranquila. Isso. Próximo passeio, fica com essa voz do Guilherme aí na sua cabeça. Relaxa guia. Relaxa guia. Essa voz interna. Vamos gravar um mantra, sei lá, uns 10 minutos de áudio, aí você vai passear com um podcast só de relaxa guia. Relaxa Aí guia. entre os relaxa guia, uma musiquinha. Relaxa guia. Uma batida de bowl tibetana, assim. Relaxa guia. Relaxa guia. Tanta besteira. E o erro número 5 é deixar para praticar só na rua. Então, uma das coisas também que aconteceu muitas vezes é a gente ir numa casa e aí o problema do cachorro é o passeio, a gente conversa, vê, e aí, mesmo que a gente comece a treinar, às vezes a pessoa fica ansiosa, falando, mas você não quer ir pra rua, você não quer ver ele passeando, a gente não vai treinar na rua. E primeiro que isso para qualquer comportamento, assim, a partir da experiência de todos os cachorros que a gente já conheceu e de observar o cachorro em qualquer situação, a gente não precisa ver ele fazendo alguma coisa errada para a gente entender como que é esse comportamento. Então, a descrição de você, a personalidade do cachorro, o contexto, a gente já sabe o que está acontecendo. Então, a gente não precisa ver ele passeando tudo errado para saber que é difícil. A gente acredita que é difícil. E se ele está tendo dificuldade naquela situação, não é na rua que a gente vai treinar, a gente vai treinar onde está fácil. Então, treinos de passeio, eles têm que começar dentro de casa, tem que começar onde ele ainda tem concentração suficiente para aprender, senão ele não está aprendendo, ele está só na ansiedade ali, que é o que você já faz todo dia. Que também é isso, né? Se ele fosse aprender na rua, você já teria conseguido ensinar ele, né? Então, o maior erro é deixar para tentar ensinar o passeio só no passeio. O passeio tem que começar dentro de casa. Esse é um conceito de aprendizado super importante que na educação humana a gente super toma esse cuidado e quando a gente vai olhar às vezes o jeito que a gente ensina algumas coisas para os cães, a gente acaba não tomando tanto cuidado assim. Então, usando o exemplo humano, nos nossos primeiros anos de aprendizados importantes, os aprendizados são de forma lúdica, são em salas de aula todas controladas, com um professor carinhoso que te instrui, que encaminha para um aprendizado de qualidade, para depois a gente conseguir aplicar esses aprendizados em situações corriqueiras do dia a dia. Então, primeiro a gente precisou aprender contas de matemática, soma, subtração, tabuada, na sala de aula, usando muito a nossa capacidade cognitiva, desenvolvendo e trabalhando cada vez mais essa habilidade até um dia chegar e conseguir fazer uma conta rápida na fila do mercado,
né? A gente conseguir fazer contas de cabeça. Então isso eu quero mostrar que se a gente tivesse pego o Guilherme, a Thaís, criancinha, e colocado no meio de um hipermercado para dar uma aula de matemática, ensinar a fazer contas de subtração e soma, a gente não está dizendo que a gente não aprenderia. É muito capaz que aprenderia. Mas todo esse aprendizado, ele seria associado ao nosso estado emocional na hora que a gente está aprendendo. Então, como a gente estaria num ambiente muito estimulante, seria associado a tudo que a gente está aprendendo naquela hora a emoção que a gente está sentindo. Então, a gente sentiria ansiedade só de imaginar fazer uma conta de matemática. E, na verdade, não E é tem isso. gente que tem isso, né, Que tem também. isso. Né? Não, talvez você está assistindo essa aula, você vai começar a fazer correlação com as matérias da escola que você mais gostava ou não. Coisas hoje em dia, ai meu Deus, eu preciso fazer aqui um e-mail com concordância quase. Porque para mim, por exemplo, a gramática assim, era uma matéria meio chata, assim, não era algo que eu Natural. tenho gostei de, eu ia falar outra palavra feia aqui, que eu gostei de passar pelo processo de aprendizado e isso ficou lá na minha memória como algo não tão legal. Agora, biologia, que é algo que eu adoro, fui estudar, fiz faculdade depois estudando muito sobre biologia, para mim é algo extremamente. Eu dou aula, falo, se tiver pessoas na minha frente, eu exposto em público e tal, eu consigo falar sobre isso. Agora, sobre português e redação, zero, nem me arriscaria a sair de casa para isso. Então, a ideia é de que se a gente praticar primeiro em ambientes calmos, ensinar dinâmica de passeio nos ambientes calmos, vai ser muito natural e até prazeroso depois replicar isso fora de casa. E isso vai completamente contra querer treinar, principalmente sem o tutor e o cão estarem preparados, não vamos falar só do cão, o tutor também precisa desse treino em ambiente calmo. Sem tudo isso estar preparado no ambiente tranquilo, o passeio lá na frente talvez vai ser uma coisa que vai demorar muito para acontecer, se acontecer. Talvez fiquem naqueles eternos treinos de falar, hoje o passeio foi bom. Hoje estava bom até que ele cruzou o labrador do segundo andar, aí foi o caos, e aí nada melhor. Sabe, enfim, daí a gente fica achando o se e se da coisa. Então a ideia é realmente seguir esse critério de aprendizado. Primeiro no ambiente calmo e aos poucos a gente replica até chegar num ambiente que for mais estimulante. O parque de final de semana lotado de cachorro, sabe? A gente vai buscar depois como desafiar os conceitos que ele já aprendeu em situações da vida real. Lembrando que esse treino de passeio em casa não necessariamente é você colocar a coleira e a guia e querer sair andando com ele dentro de casa. Às vezes é só colocar a coleira e fazer alguma atividade de calma com ele. Então, dar alguma coisa para ele farejar, fazer comandinhos mais tranquilos, senta, deita, fica, colocar a coleira e dar um brinquedo congelado para ele ficar lambendo. Isso ele já vai associando a coleira a um momento calmo. Talvez o seu esteja nesse momento, porque se colocar a coleira e você tentar fazer alguma coisa, ele já nem consegue, de tão ansioso que ele fica. Então, isso já é um treino de passeio também. Começar ele associar o equipamento a uma emoção mais calma. É muito legal a Tata ter comentado isso, que faz pensar na seguinte coisa assim, um passeio, você quer treinar passeio, né? Um passeio, um treino chato de regrar, ficar do lado, recompensar e tal. Isso demanda muita energia do tutor, do humano, principalmente porque a gente é a parte mais consciente na história ali, que está realmente no papel de mestre, de ensinar. Então isso como é desgastante, se a gente consegue em uma semana, às vezes, com muita disposição, a gente fazer 3 bons treinos, já é bom demais. Mas imagina que essas situações que a Tata está comentando, elas podem ser feitas todo dia. Então, se todo dia você já oferece algum enriquecimento, uma atividade bioapropriada para o seu cão, se você dá coisas para ele roer e ele fica ali um bom tempo roendo, entretido, se ele destrói, enfim, você usa todos os momentos calmos do dia do seu cão e você faz com que ele passe por isso já usando a coleira, vestindo a coleira. Por si só, isso já é um baita treino. Então, se você fizer 5 dias da semana essas práticas dentro de casa, às vezes é muito mais produtivo para o rendimento desse processo de um bom passeio do que você ficar gastando sua energia literal, física, né, de fazer um passeião com ele. Você consegue colocar essas atividades no meio da sua rotina, enquanto você vai ler um livro, enquanto você mexe no computador ou trabalha dentro de casa.
tá? A ideia é só ele ter experiências usando, que remetam a passeio, então usar coleira, ver a guia na sua mão, para muito cachorro isso já é super emocionante. Então ele vê essas coisinhas acontecendo dentro de casa, principalmente focado em outro comportamento calmo, como roer, destruir, ficar deitadinho, você recompensando e tal, já é um baita treino, tá? Não se apegue a querer só treinar a dinâmica de caminhar um do lado do outro. Isso vai ser importante, né? Depois, mais pra frente, mas para começar ele precisa saber ficar calmo com a coleira. E, inclusive, também, se você conseguir aí várias vezes no dia a dia, você se organizar para, por exemplo, colocar a coleira nele 20 minutos antes de efetivamente sair para passear. Então, vai colocar a coleira, aí vai tentar direcionar ele para uma atividade mais calma e vai sair para passear depois que ele já se acalmou um pouco. Não ser aquela loucura de colocar a coleira e já sai, tudo. Só importante é você sempre ficar de olho. Então não coloca a coleira, guia e deixa ele ali, né, sem observar, porque tem cachorro que rói o equipamento e aí você vai vir brigar com a gente que ele roeu a coleira de R$200. Então não tira o olho dele, não deixa ele ficar ali na ansiedade sem dar um suporte, Não tá? é pra... Coloca a coleira, desculpa. Que fala que não é pra botar a coleira e falar, hoje eu vou deixar ele passar a tarde de coleira. Tipo, não é isso. Isso, coloca a coleira, dá atividade, se for do caso sai depois que ele se acalmou e acabando o evento dele se acalmar, né, ou de você sair, já tira esse equipamento e guarda longe em um lugar onde ele não consegue pegar. Boa. E o sexto erro, né, esse para mim é crucial e é o que a gente mais observa acontecer, é a falta de comunicação. São as pessoas não se comunicarem com os cães e não existir, na verdade, comunicações que ele entende fácil, que ele já pega e ele tem incondicional dele prestar atenção quando a gente diz algumas palavras ou a gente faz alguns sons. A maioria dos passeios é como eu comentei lá no começo, né? Então é só ele indo, você indo e não existe essa troca, ele não sabe para onde ele vai, o que vai acontecer. Antes de falar da falta de comunicação, também só um alerta que antes da gente não se comunicar com ele, às vezes a gente se comunica demais, gerando aquela ansiedade do vamos passear, vou falar alto porque se seu cachorro estiver aí ele pode ouvir, você querendo agitar ele para a hora do passeio. Então isso você pode eliminar essa comunicação. No máximo, eu pessoalmente gosto de falar para o cão o que vai acontecer, para também não ser uma surpresa, mas aí você pode falar só num tom normal, como a gente está falando aqui, vamos sair, tá? Só informando e não agitando ele. Então esse é já o começo do erro. Então falar demais, né, na hora que não deveria, e o principal é no passeio não se comunicar com ele. A gente acredita que existem pelo menos 4 comunicações que são meio que obrigatórias, que é o que a gente mais usa e que seria muito legal o seu cão entender. Que é vem, vamos, um ok, ou vai, ou livre, e um deixa. A gente vai explicar cada um. O vem, é óbvio, né? Toda vez que você precisar que o seu cachorro se aproxime, que ele venha na sua direção. Esse a gente considera um comando de segurança mesmo, um dos únicos que é realmente obrigatório. Todo cachorro deveria saber, porque é essencial. Para qualquer coisa, você precisa conseguir com que ele preste atenção e venha até você em qualquer emergência. Então, vem. O vamos é muito no sentido, por exemplo, você para com ele para farejar ou você para para atravessar a rua e você vai se colocar em movimento. Aí você dá uma comunicação de vamos, para ele entender que, opa, é para eu voltar a andar do lado dela, ela tá indo e eu vou junto. Então também não é do nada ele tá ali farejando, ele tá ali parado, às vezes distraído, você dá um tranco porque precisa atravessar a rua. Ou até ele tá cheirando amigavelmente outro cachorro. Nossa, daí você, acontece muito. Você tem que chamar, pra ele não ficar aquela disputa assim, eu quero cheirar mais um pouquinho e tal. Você, ou do nada eles recebem um puxão, né? Que é o que mais acontece, a gente não fala, vamos. Que é meio que como se fosse o junto, mas o junto ficou muito estigmatizado, né? De que o cachorro tem que andar junto. Mas é nesse sentido de vamos caminhar agora. Vamos juntos, tá? Então, tirar ele de um momento parado e vocês voltarem a caminhar. Um comando de ok, vai, livre, é para ele se sentir liberado. Então, por exemplo, também, vocês estão andando, aí é o oposto, vocês estão andando e vocês vão chegar perto de um lugar com grama, que você quer que ele vá lá fazer um xixi, farejar.
você vai usar esse comando de liberação. Então, quando estiver chegando perto, você falar, ok, vai, livre, o que você quiser, para ele entender que ele pode agora sair de perto de você e ir até lá, cheirar, ficar um pouquinho mais à vontade mesmo. Ou que ele pode ir interagir com o outro cachorro. Ou em casa, no dia a dia, que ele pode pegar um brinquedo, por exemplo. É um comando de liberação. Ele está liberado, não que ele está livre, mas ele está liberado naquele momento para fazer alguma coisa mais divertida ali, que ele mais está afim. Isso é muito legal de usar em situações muito corriqueiras, assim, por exemplo, se você tem o hábito de, às vezes, soltar seu cachorro em algum lugar, né? Tem um espaço seguro que você vai lá e solta o mosquetão dele. Normalmente, se a gente não tem nenhuma comunicação e o cão tá ansioso por chegar ali, interagir com tudo, ele já chega puxando lá na frente, aí ele só quer olhar o ambiente todo e a gente vai lá, simplesmente solta e ele sai correndo que nem uma bala, enfim, né? Teoricamente parece que a gente nem existe. A ideia aqui é você ter uma mínima comunicação e por mais que quando você solte, ele já vai sair para interagir, você pode começar a colocar esse comando de liberação como um ok e solta. Melhor ainda se antes de você soltar, você conseguir trazer a atenção do seu cão para você. Então, fulano, daí ele ganha uma recompensa, porque ele já olhou. Ele olhou, ele ganha uma recompensa. Aí você, muito bem, aí ele continua paradinho na sua frente, você pode ao mesmo tempo que solta o mosquetão, falar um ok. Ou você pode, por exemplo, numa caminhada na rua, a hora que vai subir na calçada de uma praça que você vai chegar com ele, você pede para ele prestar atenção em você, na que ele olha, você fala ok e aponta a praça. Então ele começa a entender que coisas boas acontecem também se ele presta atenção na nossa comunicação. Ele tem acesso à praça que ele tanto gosta quando a gente chama e fala para ele, ok, pode ir lá brincar. Ele vai cheirar o arbusto que ele é apaixonado de fazer um xixi quando a gente fala esse ok e libera ele para isso. Que ele sai de casa para começar o passeio com a gente falando ok, vamos. E é dessas comunicações que a gente está falando que são realmente básicas e fazem com que o seu cachorro entenda de que recompensa não é só petisco. Recompensa por prestar atenção em você também é chegar num cachorro que ele adora, também é acessar uma praça que ele costuma farejar e interagir lá no meio dos passeios. Também existem coisas na vida dele que não dependem só dele ganhar uma chantagem alimentar ali, igual muita gente sente que faz com o cão de ficar baseando toda a relação só em comida. Principalmente porque tem vários momentos que ele acabou de comer, que ele não quer mais, né? Então é super importante ter essa comunicação e essa nova conexão, essa conexão extra com você, de que você é a fonte de tudo de maravilhoso. Te ouvir é a melhor coisa que ele pode fazer. E a última comunicação dessas 4 que a gente acha super importante é um comando de parar, de ignorar determinada coisa, que pode ser um deixa, né? O que ficou famoso você usar a palavra deixa, mas pode ser a palavra para, pode ser a palavra não, pode ser a palavra que você quiser, que para ele tanto faz, mas indicando que é para ele ter esse autocontrole. Então, se você falou essa palavra, é para ele deixar aquilo ali, desistir daquilo e seguir junto de você, que aí geralmente a gente usa muito, né, também por segurança, por exemplo, se tem aquela marmita estragando lá no canto que você não quer que ele vá, você vai usar essa comunicação também, ao invés de ficar só puxando a guia, tentando dar bronca e tudo, só usar essa comunicação, aquilo ali não. Naquilo ali você não vai poder acessar, vai direcionar ele. Vale até comentar de que falou, poxa, não é só puxar, mas também não é para deixar a guia frouxa para ele ir lá na marmita e achar que é você falar deixa que vai fazer ele mudar de opinião. Se ele for muito bem treinado. Isso é só quando ele for muito bem treinado. Tudo que a gente está falando aqui é para você já enxergar maneiras de inserir esse comando. Só pela repetição ele vai acabar sendo incorporado. Então toda vez que você quer que ele se afaste de algo, você junto da ação da guia você fala deixa, então ele tá olhando um cachorro lá do outro lado da rua, você deixa e continua a caminhada. Ele quer ir na marmita, deixa, daí ele vem pro seu lado, você entrega a recompensa. Todas as vezes que ele ouve deixa, ele tem que mudar de opinião e ele é recompensado por isso, naturalmente isso vai virar a ser um comando de cessar, de desiste da ideia que eu estava tendo, porque vale a pena eu prestar mais atenção aqui no ser maravilhoso que está conduzindo o passeio, está conduzindo a situação. Tá? Essa é a ideia. Muita gente usa aqui, tem aquele é muito legal. A palavra deixa, quando ela é dita de um modo devagar, de um modo assim moroso, ela pode gerar algum
certo tipo de confusão, porque o cachorro acaba não entendendo, porque eles prestam muito atenção em sons pontuais. Então repare aí se não existe já um comando que você sempre sinaliza para ele que para ele abandonar uma ideia. Muita gente usa esse né? Mas o importante é usar o tom sempre igual, fazendo sempre do mesmo jeitinho, e evite ao máximo, que é um dos maiores vícios das pessoas, chamarem a atenção através do nome. Então, quando cadê o fulaninho? Tipo, isso determina muito para o cachorro tudo que a gente já falou sobre é um momento tenso ou é um momento feliz. Se for para você chamar pelo nome, o melhor condicionamento que existe para fazer seu cachorro deixar de seguir alguma coisa, de prestar atenção em alguma coisa, para prestar atenção em você, é a comunicação mais doce que existe. Então, a gente falar o nome dele de um jeito apreensivo, fulano, não, tudo isso muito mais avisa que é um momento de tensão que tá para chegar do que é vantajoso ele largar a atenção disso e voltar para você porque ele vai ser recompensado. Então, a melhor das situações é você vem para cá. Tipo, ele vai animado, porque ele tem condicionado na cabeça dele de que quando ele segue essa sua comunicação, são as melhores horas do dia, da vida dele. É muito diferente de quando ele ouve sua comunicação falando o nome dele meio bravo, falando o nome dele com apreensão, ou até mesmo tentando já mostrar que é errado algo que ele está fazendo. Beleza? Sétimo erro, esse aqui é um erro universal, não só de passeio. As pessoas recompensam de menos. Eu já fui um desses, um famoso mão de vaca. Exige demais do cachorro para conseguir liberar ali, às vezes, um pedacinho desse tamanho de petisco. Principalmente quando o petisco é caro. Que aí eu sentia, eu era da mão de vaca mesmo, isso aí eu trabalhei já na minha vida. Mas a ideia é que muitas pessoas acabam esperando muito tempo até achar que é o momento correto de recompensar. Tem muito medo de recompensar errado. Porque até a gente, eu não vou nem falar que eu tenho culpa nisso, porque eu tenho consciência tranquila que a gente não tem, mas muitas páginas por aí falam que às vezes a recompensa pode recompensar o medo, recompensar o latido, e na verdade a gente é completamente contra essa opinião, porque é impossível você tornar algo que é ruim ainda pior usando de uma recompensa que é boa. Então, se ele já sente medo, não é que o cão vai sentir mais medo por ganhar uma recompensa. A única exceção é se esse é o único momento que você interage e recompensa ele. Então, é um cachorro que não ganha a sua atenção em outros momentos e só quando ele tá latindo ou só quando ele tá com muito medo, você dá toda a atenção do mundo. Esse é o único cenário que você recompensaria algo errado, assim, sabe? Que vai piorar esse comportamento. Mas numa relação normal, como eu imagino que você tenha, principalmente se você tá aqui com a gente, isso não acontece. Então, por exemplo, se você estiver passeando com o seu cão e ele ficou muito ansioso ou reativo com outro cachorro que ele encontrou, não é errado você pegar uma comida muito valiosa para ele, talvez o ingrediente mais valioso da dieta dele, aquele petisco realmente especial, e grudar no focinho dele para ver se ele tira o foco do cachorro que mexe tanto emocionalmente. Essa é uma tentativa de trazer o foco de volta para você, que é com quem ele está passeando. Então é a ideia dele se manter concentrado no que realmente importa. Então, se a comida é uma ferramenta que consegue fazer seu cachorro trocar a atenção dele por coisas que ele não gosta tanto assim, para passar a valorizar um momento com você, use e abuse disso. Não tenha medo de recompensar as coisas erradas. Muitos problemas de comportamento podem surgir por a gente recompensar de menos. E eu não conheço, eu não posso dizer que talvez eu possa dizer que eu nunca vi um problema de comportamento surgir porque a gente recompensa demais e recompensa errado. Tá? Então, não caia nessa crença de que a gente, nossa, eu vou recompensar coisa errada, então é melhor eu não recompensar agora. Na dúvida, coloque comida no focinho do seu cachorro e faça ele prestar atenção nisso, que vai ser melhor do que o desequilíbrio emocional de algumas situações, se ele não tiver nada para prestar atenção. E principalmente lembra de recompensar as pequenas coisas. Então, só dele estar do seu lado, ele merece recompensa. Só dele olhar para você, ele merece recompensa. Só da guia estar assim, soltinha, ele merece recompensa. Parado. Então, se você parar e ele parar, ele merece recompensa. Então, recompense mais, seja abundante nas recompensas com ele. Um outro critério interessante de comentar aqui, que acontece com cães super treinados, que é,
Se um cão já sabe muito bem um comando, então ele já sabe sentar, rolar, fazer comprimento, ele sabe fazer um monte de coisa por comando verbal. Só que isso em cima da sua cama, no seu quarto, na casa toda tranquila. E aí quando a gente vai pra rua, se ele não senta, igual ele senta dentro de casa, a gente acaba não recompensando. Fala, poxa, eu pedi, ele não sentou, ele não merece recompensa. Mas todo mundo precisa saber, isso é informação de utilidade pública para todo mundo que é tutor de cão ou de qualquer animal, de que se o ambiente está mais estimulante, o nível de dificuldade é maior, a gente precisa reduzir muito o nosso critério de exigência. Então, se ele senta maravilhosamente bem na sala da sua casa sem usar coleira, às vezes o simples fato de usar uma coleira, você pode notar que ele não senta bem, tão bem assim. Ou ele senta, fica um segundinho sentado e já levanta, porque ele está ansioso. Ou ele não consegue prestar tanta atenção e fica mais de olho nos barulhos do corredor, porque ele está usando coleira. Então, conforme a gente vai inserindo pequenas dificuldades, precisa reduzir cada vez mais o critério do porquê ganhar comida. Então, se ele sabe comandos dentro de casa, não é fazendo comandos na rua que é o motivo dele ser recompensado. Ele tem que ser recompensado na rua pelo simples fato de existir e não reagir numa situação que você saiba que ele reagiria. Não se sentir desconfortável numa situação que você acha que ele poderia ter algum medo, que ele poderia ficar um pouco abalado. Tá? Então, use e abuse das recompensas, principalmente cães ansiosos, medrosos, reativos. Guarde ainda os alimentos mais valiosos para você usar nos exercícios de treino que mais desafiem esse equilíbrio emocional dele. Isso. Erro número 8 é ou a gente querer só andar, então, eu preciso andar e fazer ele cansar e fazer aquele passeio também militarizado, ou só querer deixar ele livre para ele fazer o que ele quiser e ficar farejando tudo e por quanto tempo ele quiser ficar ele farejando. Escolhe o caminho. Então, isso, algumas pessoas até vêm falar com a gente porque elas viram isso, né, de que, pô, a gente tem que deixar o cachorro farejar, a gente tem que deixar ele fazer um pouco mais do que ele quer, mas aí também elas começam a ficar incomodadas porque, poxa, se eu deixar meu cachorro, daí ele fica farejando 30 Só minutos fareja no mesmo lugar, aí a gente também não anda. Então, de novo, não é nenhum extremo nem outro, não é nem só andar e nem só ficar deixando farejar. O que a gente sempre fala, a gente tem um passo a passo, assim, alguma dinâmica que pode funcionar para você, mas é você encontrar esse meio termo, lembra, através da comunicação. Então, quando você quiser estar numa rua mais movimentada, que você tem que passar mais rápido, vamos, e aí você vai andando. Chegou num espaço mais tranquilo, ok, libera ele para cheirar. Ficou farejando ali um tempinho que você considera legal, que é bom para ele, quer voltar a andar? Vamos, e volta a andar. Então, é uma dinâmica de vocês e você pode inserir ela aí na rotina do jeito que você achar melhor. Tem que ter esses momentos, os dois momentos, tanto o de caminhar sem ficar parando também, porque tem hora que vai precisar, e tem que ter um momento também dele poder relaxar, farejar e ficar mais à vontade. E a gente fala que são dois extremos, né? Ou andar ou ficar farejando, muito porque isso na cabeça de um cachorro são atividades completamente diferentes. Então, quando o cachorro passeia junto do grupo, junto da matilha, não matilha porque eles não viram, junto da família dele, junto dos indivíduos que ele tem alguma conexão social, quando eles caminham ao lado, eles estão em um modus operandi. O cérebro deles está funcionando de um jeito. E isso a gente identifica muito nos cachorros que eles estão passeando com uma guia mais longa. Então a gente continua andando e ele para farejar alguma coisa. E a gente continua andando. A gente dá uns 2, 3 passos, olha para trás, o cachorro já está vindo atrás, porque ele está conectado na gente. Ele entendeu que ele parou e o grupo continua andando, então ele tem que voltar para junto do grupo dele. Isso é muito diferente de quando a gente continua andando e o cachorro trava e fica lá porque ele achou um cheiro de cocô de gato dentro do lixo e aí ele faz até força contra, ele joga o peso para continuar farejando ali. Então, quando ele está andando, ele está num estado que a gente pode chamar de migração. Quando ele está farejando, ele está num estado de forrageamento. E os cães, eles não fazem essas duas coisas ao mesmo tempo. Eles podem até fazer num mesmo momento, numa atividade. Eles caminham, vão até algum lugar, farejam, voltam, caminham e vão para outro lugar. Mas fazer essa longa caminhada em grupo e com outros indivíduos e farejando junto, isso não existe. Então a gente precisa meio que replicar essas dinâmicas e deixar muito claro para ele nem ficar confuso, ele entender que determinada hora é hora dele estar livre para farejar, fazer xixi,
né, interagir com o ambiente, e tem outros momentos que é a hora dele interagir junto do grupo dele, junto dos indivíduos que ele tem vínculo social e se deslocar do ponto A ao ponto B. Não é também ele ficar andando, atravessa a rua, ele atravessa a rua. A gente sempre a gente fala para ter uma proposta. Então o ideal é sair de casa e ali na frente da sua casa mesmo, ou do seu prédio, seu cão ter alguns minutinhos para fazer xixi, para farejar, para entender o ambiente que ele tá, ele vai entender tudo, vai dar aquela aliviada na tensão do trajeto até chegar ali. A hora que você for propor a caminhada, simplesmente caminhe com ele ao seu lado, sem muitas paradas, sem ficar cruzando na sua frente, sem ficar mudando a direção e indo até esse ponto que a gente comentou que seria um lugar agradável para vocês. Chegando lá, você pode usar o comando para liberar, então mostrar para ele que é a hora de farejar, ele entender que esse é um momento diferente do que estava acontecendo até então. Aí ele tem mais alguns minutos ali interagindo com o ambiente e no que você for voltar para casa, de novo você retoma a caminhada e mais uma vez, antes de entrar para dentro de casa, você deixa ele farejar ali na frente mais uma vez, fazer xixi, entender, dar uma fuçada por ali e volta. Então tem vários momentos. Então, em um passeio, a gente falou de 3 momentos de farejar e interagir pelo ambiente e 2 momentos de caminhada. Isso é completamente diferente do que se a gente tirar o cachorro de casa uma vez e tentar andar por 40 minutos seguidos só para ele gastar energia. Ou a gente sai de casa e a única coisa que ele faz é ficar durante meia hora farejando incessantemente o chão, não presta atenção em nada do que está acontecendo, não presta atenção em você e volta para casa como se isso fosse o normal. Essa é a atividade que é um passeio entre vocês. A única exceção que aí você tem que tomar bastante cuidado e prestar atenção é se o seu cão é medroso. Então, cães medrosos, de modo geral, eles tendem a tentar farejar mais como uma tentativa de se acalmar. Então, adeque isso, claro, à sua realidade. Se o seu cachorro é medroso, você não vai ficar tentando andar com ele, porque ele nem consegue, ele tem medo de muita coisa. Então, talvez seja um passeio onde você vai ficar mais parada, deixando ele farejar, ele olhar para você, ele se conectar com você, você recompensando. Se é um cachorro que precisa de mais atividade, talvez ele é mais ativo, é mais autoconfiante, talvez você precise parar menos, você pode parar só no final do passeio. Então, isso é só uma ideia geral, mas adapte ao seu cão, à sua realidade, ao lugar onde você mora, mas para entender esse equilíbrio mesmo entre o andar e o farejar, tá? Mas prestando atenção sempre é o que é melhor para vocês, não se atenha a isso como uma regra, né? Preciso parar só 3 vezes e andar as outras 2. A regra, além de não ter regras, mas a regra seria realmente discriminar situações para o seu cachorro entender o que está acontecendo, tá? Isso. Principalmente quando envolve indivíduos ansiosos, não vou nem falar de cães, porque a gente também às vezes fica bem ansioso durante um passeio, mas quando envolve ansiedade, essa previsibilidade ajuda muito a trazer mais calma. Então o seu cão saber exatamente se naquela hora é hora de interagir com outro cachorro ou não, ou se é uma hora só de caminhar, vai ajudar muito a ele entender se ele pode ficar tranquilo ou se realmente é uma situação onde ele tem que ficar mais estressado, tá? Mas essa discriminação de hora está acontecendo uma coisa, hora está acontecendo outra, bem distintas, coisas diferentes acontecendo, assim, ele conseguir entender que mesmo que são momentos separados, é uma das coisas que mais pode favorecer um passeio tranquilo entre vocês. Isso. E o último, não menos importante, mas que também gera muito peso na consciência e muitos problemas, principalmente a gente vê, por exemplo, aqui onde a gente mora, que os cães de certa forma têm mais liberdade, é a gente querer dar liberdade para eles achando que esse é o auge, é como se fosse a melhor coisa da vida deles, só que eles não estão preparados para isso. Então, é uma liberdade sem ter uma conexão com a gente. E isso é extremamente perigoso. Então, primeiro que eu acho importante a gente falar é que não necessariamente liberdade é igual a qualidade de vida. Então, não se sinta mal se você não consegue soltar seu cachorro nos lugares. Talvez você, pelo contrário, você esteja dando a ele mais qualidade de vida porque você está sendo responsável, não está expondo ele a situações que ele não é capaz de lidar, não está colocando ele em risco. E segundo que a gente, então, se a gente tivesse um cachorro, a gente soltaria ele em locais assim muito específicos, momentos muito específicos, porque a gente sabe que tem risco. Então tem milhares de coisas que podem acontecer. A mais comum que a gente já viu inúmeras vezes é o cachorro tomar um susto e acabar correndo para alguma direção que vai colocar ele em risco. E se ele tomou um susto, ele não vai te ouvir, é instintivo ele correr, ele tentar se proteger.
Então, liberdade é legal, ele precisa conseguir correr, precisa ser cachorro, mas a gente recomenda você proporcionar isso para ele usando uma guia longa, que são guias de 5, 8, 10, 12 metros, aí depende do quanto você também consegue lidar, porque a guia longa ela é mais desafiadora, né? Pode enroscar, mas compre uma guia maior para ele ter mais liberdade, porém permanecer em segurança. Esse é o nosso maior conselho, né? Você dá espaço para ele ser cachorro, mas ainda com algum tipo de segurança se você precisar. Não é difícil as pessoas falarem que tem vontade de ensinar a passear. Eu quero ensinar a passear com ele solto. Entendo a lógica, a motivação por trás, assim, de realmente querer proporcionar maior liberdade, mas acidente não chama acidente à toa. São vários pontos aqui que a gente pode pontuar, assim, sobre o porquê que a gente é contra soltar deliberadamente os animais, criar eles livres, mas um que também mexe muito comigo é de que nem todo mundo gosta de cachorro. E o nosso cachorro está fora da coleira, ele está completamente livre numa calçada que tem outros indivíduos, outros humanos ali. Isso, de alguma maneira, a gente pode estar causando alguma sensação incômoda em outras pessoas. E a gente nem sabe disso. Cães, né? Em outros cães também. A gente já passou muito por isso. A gente treinando um cão reativo e vinha um cão solto na direção, Meu cão né? já foi atacado, então é bem perigoso mesmo e você pode prejudicar. Mas pense sempre nisso, assim, o seu cão solto, ele pode desestabilizar algo, alguém, um outro cachorro, perseguir um gato, ele pode se colocar em risco, ele pode fazer alguma coisa que de alguma maneira até fere a liberdade de outro ser vivo. Né? Então, se incomoda um outro cachorro, se incomoda uma outra pessoa. Aqui, os cachorros perseguem a fauna silvestre também, que é uma judiação, né? Então, que sai correndo atrás do tatu, sai correndo atrás do caranguejinho da praia. Ele tá ferindo a liberdade do outro ser que mora ali, né? Então, é bem importante a gente ter essa consciência. Então, nesse sentido que não se sinta mal, não ache que o seu cachorro que está preso na coleira e na guia enquanto você está vendo um border collie solto e tal, correndo, se divertindo, correndo atrás de um graveto, achando que o border collie ali ele tem melhor qualidade de vida que o seu. Isso não é um parâmetro, não quer dizer nada. Às vezes a maioria dos cães que tem esse estilo de vida bem largadão, assim, né, com tutores mais good vibes, não, deixa livre, não pode, só abre o portão e deixa ele sair para passear e tal. Muitas vezes esses cães recebem até menos atenção, menos cuidado, menos carinho e afeto do que os cães que a gente realmente quer fazer tudo certinho desde o começo, tá? Então, não se sinta mal se você não consegue ainda soltar o seu cão, se você tem vontade e a gente tá falando algo aqui que, poxa, tá te frustrando, falando, nossa, mas era meu sonho andar com ele solto na rua, mas é entender que tem situações e situações, né? Nada é uma verdade absoluta, pode ter algum momento que você consiga fazer isso, mas não recomendamos fazer isso dentro de cidade, lugares agitados, onde tem outros cães, outras pessoas que podem se sentir incomodadas. Eu ia falar, é muito interessante soltar, talvez, em lugares cercados, bem seguros, né? Que você consegue ver o perímetro ali, enfim. Então, entender essas situações e no dia a dia, se for num parque, algum lugar que você quer dar mais liberdade, a gente indica muito o uso da guia longa. Tá? Então, só fazer um resumo aí dos 9 erros. O primeiro erro, então, é a guia muito curta, que fica gerando tensão o tempo todo. Então, 1,5 m, 2 é o que a gente mais recomenda. O ideal é a guia estar frouxinha. Erro número 2, enrolar a guia na mão. Não faça mais isso. Inclusive, agora que eu estou revisando até, já vai anotando aí 1 ou 2 que você vai começar a colocar em prática agora, né? Não precisa tentar fazer tudo de uma vez, mas já vê aí qual te chama mais atenção e já começa a fazer a partir do próximo passeio, que já vai ajudar muito, e depois você volta aqui e ouve os outros para ir colocando em prática um de cada vez, aí 2 no máximo no seu dia a dia. Então, trocar a guia por uma guia mais longa, não enrolar mais ela na sua mão, não deixar ele ficar mudando de lado, zigue-zagueando muito na sua frente, não ficar gerando tensão. Eu tô com libras aqui. Não ficar gerando tensão no momento que ele devia estar, a guia devia estar relaxada, quando ele está parado, quando ele está farejando. Não deixar para praticar o passeio só na hora do passeio, praticar isso no dia a dia, nos momentos mais fáceis.
você deve se Só comunicar. vou falar só uma frase que eu sempre falo, talvez você já tenha ouvido, mas um passeio que não começa calmo, não é na rua que ele vai se acalmar. Tá? Então, se a gente não consegue sair de casa calmo, tá aí o desafio de treino. Você tem que treinar, conseguir chegar até a rua num estado calmo. A partir do momento que o seu cão conseguir chegar na rua minimamente calmo, é aí que você vai ter muito mais chance de ensinar um passeio bem feito, tá? Se você tá com dificuldade nisso, direciona todo o seu foco nos momentos que antecedem passeio. Colocar coleira, sair no elevador, até chegar na rua, é esse seu desafio de treino por enquanto. Isso. Sexto erro, então, é a comunicação, é você exercer mais uma comunicação, vem, vamos, livre, deixa, né? Direcionar ele, indicar para ele o que está acontecendo no passeio. O sétimo é você ser abundante, então recompense bastante, não deixe de recompensar. Não queira que ele só ande do seu lado ou só fareje também, então encontre esse meio termo aí na dinâmica de vocês. E o último que a gente acabou de falar é sobre a liberdade. Então, pense sobre os momentos certos dele ter ou não liberdade e a guia longa vai ser sua melhor amiga para os momentos que você quer que ele fique mais à vontade. Lembrando que a guia ela é só um equipamento de segurança. Então, se ele não tiver com isso aqui tenso, ele está livre. E ele está conectado a você por outros motivos. Não está conectado fisicamente porque tem uma corda amarrando você nele. Ele está conectado porque ele está prestando atenção com o indivíduo social que ele gosta tanto, valoriza tanto, só que tendo uma interação fora de casa, igual ele consegue ter dentro de casa. É esse o segredo de como enxergar o passeio. É só mais um tipo de interação entre vocês, só que ela é talvez uma mais desafiadora de você conseguir praticar. Uma que você não vai tanto para a rua quanto você fica dentro de casa do seu cão, e outra porque é um ambiente muito mais estimulante para ele aprender muito bem o que precisa ser feito. Talvez você vai precisar ser mais insistente, persistir mais tempo nos treinamentos, né, e ser consistente mesmo de levar essa prática por certo tempo. Isso. Comenta aqui depois o que você colocou em prática, como que foi. A gente está bem curioso de saber as mudanças que isso vai proporcionar aí no passeio. É claro que tem várias outras coisas, a gente consegue pensar em muitas outras questões bem importantes de passar para que o passeio seja daquele jeito perfeito que a gente imagina, mas se você conseguir melhorar esses 9 pontos, já vai fazer uma diferença enorme aí, pelo menos no quanto o passeio não vai ser tão caótico, tão estressante, tão frustrante, ele vai fluir muito melhor entre vocês, tá? Então a gente espera que tenha ajudado, que agora o seu próximo passeio já seja melhor, e qualquer coisa deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando, talvez traga uma aula aí, passeio número 2, enfim, o que a gente puder ajudar você. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.